Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Kill Bill começa com uma mulher, referida apenas como a noiva, levando um tiro em sua cabeça. Ela até tenta impedir o disparo ao avisar que estava grávida de seu futuro assassino, mas é em vão, porque Bill aperta o gatilho. Em seguida, observamos a noiva indo em direção da casa de uma mulher chamada Vernita Green. Abruptamente um combate mortal é iniciado, sendo interrompido apenas porque a filha da dona de casa chega da escola. Vernita disfarça e tenta negociar pacificamente enquanto prepara o café e mantém uma falsa postura amigável, a luta para outra ocasião. A noiva parece disposta a aceitar o atraso em sua vingança, porém Vernita, usando uma arma escondida, atira na protagonista. Contudo, ela erra o disparo e a noiva consegue revidar acertando uma faca no peito de sua inimiga, concretizando sua morte. A filha da recém-falecida aparece nesse exato momento, e a noiva diz para a garota que quando ela crescesse e quisesse se vingar, ela estaria esperando. Neste começo já fica estabelecido não só o tema da obra, como a perspectiva da personagem principal, mesmo que ainda não a conheçamos em sua totalidade. Para a noiva, ou Mamba Negra, a vingança não é uma questão de escolha, mas a única solução para problemas daquela natureza. A garotinha obviamente não precisava trilhar esse caminho, e talvez nem quisesse. Ela poderia seguir em frente com a sua vida e até superar aquilo. Contudo, para a noiva, não era assim que funcionava. Ela conhecia intimamente o sentimento de querer se vingar de alguém que lhe causou mal. Portanto, enxergava essa opção como inevitável, e por isso, era a única que conseguia idealizar para a jovem menina. Após sair da casa, a noiva arrisca o nome de Vernita da sua lista, e vemos que o último nome a ser riscado era o do Bill. Conforme conhecemos mais do passado da protagonista, descobrimos que ela foi vítima de um violento massacre, que aconteceu durante seu ensaio de casamento, onde todos os que estavam presentes foram mortos. Ela, supostamente a causa de tudo aquilo, fora a única sobrevivente, mesmo após ter levado um tiro a queima-roupa em sua cabeça. Depois de ter acordado de um coma de 4 anos, a noiva descobre que mesmo que tenha sobrevivido, acabou perdendo o bebê que carregava em seu ventre, e tendo em sua mente os rostos de todos os envolvidos na desgraça que lhe ocorrera, inicia assim a sua jornada de vingança. Posteriormente, conhecemos o passado de O'Rain, que entrou no mundo do crime para se aproximar e matar um gangster que executou seus pais no passado. Com o tempo ela se tornou uma assassina habilidosa e mortal, e eventualmente entrou para a equipe de Bill, sob o codinome de Cottonmouth. O uso da animação para contar a trágica história de O'Rain pode parecer incoerente e destoante, como se reduzisse o impacto da violência daquele trauma, quando o intuito é justamente acrescentar um teor realista a todo aquele derramamento de sangue. Mas Kill Bill já transmite uma sensação de desenho animado desde o princípio, que o exime de qualquer compromisso com a veracidade dos fatos e da física. Sendo mais específico, existem claras referências ao estilo e características da animação japonesa, mesmo antes da animação ter sido inserida na história. Há um exagero da realidade, principalmente quando se refere à violência, que conversa com atributos essenciais de todo anime semelhante. Além disso, talvez a escolha de incluir uma sequência de animação seja uma maneira de expor o ridículo dessa história, que nem mesmo o diretor a leva tão a sério. É possível que ele, acima de tudo, quisesse se divertir, remontando referências que adquiriu em toda a sua vida de cinefilia de maneira estilizada, e desejava que os espectadores sentissem o mesmo. Ao mesmo tempo que o uso do desenho permite acrobacias e manobras difíceis de se reproduzir com humanos reais, seja porque encarece a produção ou porque não fica verossímil em tela, ele também protege a audiência mais sensível de ficar em choque com passagens que retratam a violência de maneira absurda. Ironicamente, a manipulação dessa violência explícita atrai o público, mas devido à natureza do artifício, cria-se uma distância entre o espectador e a violência, porque embora exista visceralidade, ela é ilusória. Kill Bill está longe de se preocupar com o realismo. O longa é teatral e performático, fantasioso até, não pragmático. Antes de lutar com O'Rain, a noiva precisa enfrentar todo o exército particular de sua inimiga em uma batalha sangrenta. Mas curiosamente, talvez a melhor cena de luta do longa não é exibida em cores, mas em preto e branco. É imediato imaginar que o motivo para isso tenha sido evitar uma classificação maior no lançamento de ambos os filmes, porque prejudicaria a distribuição deles e reduziria o público alcançado. Mas ainda existe uma razão artística para o uso do artifício, o resgate de um efeito clássico e teatral, substituindo um combate melodramático por uma rica e elaborada cerimônia de morte. As cenas escolhidas para serem exibidas em preto e branco são essencialmente fortes pela violência,
em especial esta, visto que retrata uma verdadeira carnificina. Facilmente, o foco seria perdido devido ao fascínio com tanto sangue jorrando e membros sendo decepados. Logo, o preto e branco mantém a violência abstrata, impedindo que ela se torne o centro das atenções. Claro que ela permanece atraente, porém, não distrai o espectador, mantendo a performance e a plenitude do momento intactos. As cenas em preto e branco precisavam se destacar das restantes, porque expõem situações cruciais para a caracterização da noiva, seja para justificar sua vingança ou para acentuar suas habilidades. A protagonista vence a batalha cortando um pedaço da cabeça de sua adversária. Em seguida, a personagem usa uma das assistentes de Oren para passar uma mensagem a Bill, de que em breve todos estariam mortos, como a chefe dela agora estava. Na cena final do volume 1, Bill ouve pacificamente o relato da assistente, e é revelado que a filha que a noiva estava carregando no ventre quando levou o tiro na cabeça havia sobrevivido. Após a luta contra Oren, as palavras do mestre Hattori sobre a vingança não ser um caminho reto, e sim uma floresta densa, onde é fácil se perder e esquecer do seu real objetivo, ecoam na cabeça da protagonista. Dito isso, mesmo que Kill Bill seja essencialmente despretensioso, um exercício de estilo e performance, e portanto não busque se aprofundar em reflexões complexas a respeito do tema vingança, é interessante notar como essas palavras do mestre Hattori têm real peso na saga da noiva. O fato de não sabermos o verdadeiro nome da protagonista durante boa parte da história é uma maneira de mostrar que a personagem está tão cega em seu objetivo que nada mais importa, nem sua identidade ou quem é. Inclusive para nós, espectadores, que apenas queremos ficar envolvidos com sua jornada sanguinária. Aliás, a personagem mata um número muito maior do que estava previsto em sua lista de pessoas. Obviamente foi necessário, já que esses indivíduos estavam em seu caminho, mas mesmo assim, a própria personagem confessa a Bill no fim da sua trajetória que sentiu prazer com toda a violência que causou. Analogamente, a personagem Oren também se perdeu em sua jornada de vingança contra o homem que havia matado seus pais, uma vez que ela tinha conseguido concluir seu objetivo ainda bem jovem. Oren não precisava ter continuado em uma vida mafiosa e de assassinatos, mas talvez, por ser tão boa naquilo, era difícil abandonar. O próximo alvo da noiva era Bud. A protagonista consegue localizá-lo e tenta surpreendê-lo dentro de seu trailer, mas Bud é mais esperto e a imobiliza. Em seguida, depois de negociar uma quantia em dinheiro com Ellie Driver, outra que também constava na lista dos marcados para morrer, Bud amarra e enterra a noiva ainda viva. Nesse momento nos é mostrado um flashback em que vemos mais do passado da personagem, especificamente de quando foi treinada pelo temperamental mestre Pai Mei, que nas palavras do próprio Bill, odiava caucasianos e desprezava mulheres, e por isso, a Mamba Negra teria o dobro de dificuldade em conquistar o apreço dele. Mas a noiva aprende, através de um treino intensivo e doloroso, sujeito a torturas psicológicas e humilhações, a conseguir quebrar qualquer coisa com a força dos seus punhos. Após conseguir sair de seu túmulo usando um canivete e a técnica ensinada pelo Pai Mei, a noiva surpreende Ellie Driver, sua próxima vítima, esta que havia acabado de matar Butcher. Curioso que nessa cena, a personagem demonstra até certa admiração pela protagonista, visto que achava um absurdo alguém tão desprezível como Bud conseguir teoricamente matá-la. Ellie a respeitava como guerreira, mas seu ego a impedia de reconhecer conscientemente isso, tanto que a personagem até menciona seu verdadeiro nome quando recebe a confirmação de sua morte. Como agora a noiva não era um perigo, tanto para sua integridade física quanto para sua autoestima, Ellie podia devolver sua honra e identidade. Aliás, isso nos ajuda a entender o motivo da noiva não simplesmente atirar em Bill e nos alvos de sua lista de imediato. A personagem queria que suas vítimas soubessem quem as matou, e que não fosse uma execução rápida, tanto que é por isso que ela se preocupa em usar uma espada ou os próprios punhos. Para a Mamba Negra, era justamente uma questão de honra e identidade. A noiva era uma das maiores assassinas do mundo, e caso utilizasse armas de fogo, estaria se reduzindo ao nível de suas antigas companheiras, que estavam dispostas a matá-la enquanto dormia, ao invés de em um combate justo, caso tivessem a chance. As duas iniciam um combate que toma proporções mais pessoais quando descobrimos que Ellie, que também recebera treinamento de Pai Mei, envenenou sua comida, consequentemente o matando. Desse modo, Ellie Driver é a única pessoa da lista da noiva cujos motivos para a vingança vão além do que aconteceu durante o ensaio de casamento, já que agora a protagonista estava decidida a também vingar seu mestre. Talvez por isso o destino de Ellie seja o mais cruel, já que acaba tendo, com enorme destreza, o seu olho restante arrancado pela noiva, sendo deixada sozinha no trailer de Bud, completamente cega e agonizando de dor. Eventualmente, Beatrix descobre a localização de Bill e vai atrás do último nome de sua lista. Porém, o que era para ser uma tarefa simples, ganha uma reviravolta, pois a sua filha estava viva.
Logo, a missão de matar Bill é brevemente adiada, pois Beatrix não mataria o pai de sua filha na frente dela. Nessa segunda parte, visto que a lista de Beatrix já estava em seu final, há uma redução drástica e perceptível na violência. Há um cuidado maior com os diálogos e até mesmo somos convidados a ver o cotidiano pacato de Bud. Não apenas este último, como Bill, também ganha um considerável desenvolvimento para desconstruir a imagem caricata de vilões clichês que havia sido estabelecido desde o começo da história. Pode-se dizer que eles são humanizados, não para comover o espectador, mas para dar mais peso dramático às suas respectivas mortes. Até mesmo a protagonista ganha mais camadas de personalidade, uma vez que seus sentimentos maternos, ao descobrir que a filha ainda estava viva, ganham ênfase, o que anteriormente não tinha motivos para acontecer, já que ela vivia apenas para a vingança. Em uma conversa que tem com Bill, descobrimos que Beatrix acabou percebendo que estava grávida durante uma missão, após fazer um teste no banheiro do hotel que estava hospedada. Na ocasião, a assassina particular do alvo de Beatrix foi enviada para matá-la, mas após conversarem, a mulher aceita deixar a protagonista viva. É estabelecido que a Mamba Negra não estava com medo por ela, mas sim pela criança que descobrira estar carregando em seu ventre. Assim, Beatrix decide que, pelo bem de seu filho, deixaria sua vida como assassina para trás e começaria uma nova. Bill assume que ela foi morta e tenta localizar quem foi o responsável para se vingar. Durante sua busca, ele encontra a noiva, vê que ela está grávida e se casando. Logo, o brutal massacre no casamento foi a maneira de Bill aliviar o desgosto que sentiu naquele momento e que vinha carregando desde que pensou ter perdido a mulher que amava. Bill acreditava que ele e a noiva tinham uma relação especial, algo que não poderia ter com nenhuma outra pessoa. Desse modo, ele se sentiu traído com aquela revelação e reagiu de maneira vingativa. O segundo volume reforça a ideia de que ter perdido a criança era a principal motivação de Beatrix Kiddo para ir até onde chegou. Bill até questiona se ela realmente acreditava que teria conseguido aguentar uma vida medíocre e normal, mesmo tendo sido uma honrada guerreira e mortal assassina no passado. Mas a noiva responde que ao menos teria vivido uma vida normal com sua filha. Talvez sejam essas motivações maternais que nos façam torcer pela vingança de Beatrix, mesmo quando não sabemos o seu verdadeiro nome. Vernita, por exemplo, ainda que fosse mãe, e mesmo que tenha usado isso como pretexto para ser poupada, luta pela própria vida, e não pela da filha. E Bill, embora demonstre certo arrependimento pelo que fez com sua outrora amada e com o bebê, não exibe um honesto sentimento paternal com a filha. Beatrix usa em Bill uma técnica chamada os 5 pontos que explodem o coração. Este aceita sua derrota e, após um breve diálogo com a noiva, caminha para sua morte. Ao final do filme, já em um hotel, enquanto a filha está assistindo o desenho, Beatrix chora no banheiro e agradece. O motivo mais óbvio para ela demonstrar gratidão, claramente, é por ter conseguido, além da sua vingança, recuperar sua filha. Mas também podemos considerar que Beatrix estava agradecendo pelo simples fato de que, mesmo que sua jornada de vingança tivesse dado errado e ela morrido no meio do caminho, ainda teria valido a pena, pois sua filha estaria viva, mesmo que ela não soubesse. Embora as cenas de violência exageradas e as constantes referências a filmes de artes marciais e da era Blaxploitation possam afastar alguns espectadores, é preciso dizer que esses elementos, de forma alguma, tornam Kill Bill uma obra medíocre. É justamente o exagero narrativo e a perceptível artificialidade de algumas cenas de luta regadas a sangue falso que tornam essa história simples de vingança em algo único e distinto. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.